Olá, você já ouviu falar sobre o urbanismo progressista? Nesse vídeo vamos apresentar um pouco dessa corrente usando como base o livro Urbanismo de François Chouat. O livro busca compilar as várias correntes de pensamento urbanista que surgiram com a Revolução Industrial e o surgimento dos aglomerados urbanos, trazendo interpretações profundas sobre cada uma delas. Nesse vídeo vamos falar sobre a corrente progressista. A palavra-chave dessa corrente é o racionalismo. Os progressistas acreditavam que os indivíduos e as cidades eram tipos que podiam ser decifrados pela ciência e pela técnica. Veremos agora as principais características desse modelo. Com a Revolução Industrial, as cidades foram surgindo de forma desordenada e sem infraestrutura adequada, favorecendo o surgimento e a proliferação de doenças. Para resolver esses problemas, os progressistas defendiam que as cidades deveriam ter grandes espaços verdes e vazios, para permitir a ventilação e a salubridade. Além disso, defendiam que o ar, a água e a luz deveriam ser distribuídos igualmente para todos os indivíduos, e esse seria o símbolo do progresso. Outra característica, e talvez a mais emblemática, é a separação funcional da cidade, na qual diferentes áreas eram destinadas a funções específicas, como habitação, trabalho, cultura e lazer. Em alguns modelos, as áreas de trabalho eram ainda subdivididas de acordo com o tipo de trabalho, como tipo agrícola, industrial, liberal, dentre outros. A impressão visual da cidade também é uma característica importante dessa corrente. A busca pela estética agradável é sempre associada à lógica e à razão, recusando as heranças artísticas e os ornamentos ditos fúteis do passado. Assim, a beleza viria da organização e da simplicidade. Porém, os progressistas criavam modelos tão detalhados e rígidos que dificultavam a flexibilização e adaptação dos mesmos em certas situações. A corrente progressista é dividida em dois momentos: o pré-urbanismo progressista e o urbanismo progressista. No pré-urbanismo, as ideias eram traduzidas em modelos prontos para serem aplicados a qualquer população, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Nesse período, o urbanismo ainda não tinha surgido como ciência, portanto, os pré-urbanistas eram normalmente profissionais diversos, como médicos, engenheiros, economistas, higienistas, historiadores, políticos, dentre outros. Um objeto de estudo muito recorrente no pré-urbanismo progressista era o alojamento padrão, o modelo de habitação daquela época. Podemos ver duas vertentes de ideias: o alojamento coletivo, com diversas formas de associação e cooperação, e o alojamento individual, composto por uma residência unifamiliar. As duas vertentes, porém, apresentam características em comum, como o teto-terraço, destinado à helioterapia, e a cozinha-laboratório no andar de cima, e os banheiros, que não eram tão comuns naquela época. Estética funcional e simples, rigidez e alto nível de detalhamento de modelos estão dentre as suas características. Os modelos pré-progressistas não tiveram muitas aplicações práticas, ficando mais no campo imaginário. Como exemplo de projetos não aplicados tem Uma Cidade Ideal e o Phalanstéreo de Charles Fourier. E como exemplo de modelo aplicado temos o Phalanstéreo de Jean-Baptiste Godin, em Guise, na França. Já o urbanismo progressista se encontra numa época em que o urbanismo se torna uma ciência. Dessa forma, a organização urbana é objeto de estudo e de aplicação de especialistas, geralmente arquitetos. Além disso, o urbanismo é despolitizado e tem um olhar mais regional ao invés de global da sociedade. Nesse período, as ideias dos urbanistas serão aplicadas na prática. Porém, os primeiros urbanistas tiveram que enfrentar condições econômicas desfavoráveis e se chocar com o poder de estruturas econômicas e administrativas que perduraram até o século XIX. O grande símbolo desse momento foi um manifesto urbanístico chamado Carta de Atenas, publicado em 1933. Esse manifesto chama atenção para necessidades básicas do indivíduo, propondo 4 funções básicas para as cidades: a habitação, o trabalho, o lazer e a circulação. Os interesses dos urbanistas passam para questões econômicas e sociais, para questões técnicas e estéticas, propondo um método de mecanização e padronização das construções do ambiente urbano para atingir a eficácia moderna. A popularização dos novos materiais como aço, concreto e o vidro permitiu a criação das edificações como um produto industrial, com diferentes formas geometrizadas. A corrente progressista contou com vários pensadores. No pré-urbanismo temos Robert Owen, que viveu pessoalmente os problemas da cidade industrial, começando a trabalhar numa indústria de algodão aos 10 anos de idade. Charles Fourier, que criou o modelo mais detalhado do pré-urbanismo progressista. Victor Considerant, engenheiro militar e discípulo de Fourier. Etienne Cabet, defensor de um socialismo de Estado. Pierre-Jovan Proudhon Richardson, filósofo político e economista francês responsável pela teoria anarquista. Benjamin Ward Richardson, médico inglês criador da IGEA. Baptiste Godin, escritor de várias obras que visaram a melhoria e condições do proletariado industrial. Jules Verne, escritor considerado o inventor do gênero de ficção científica e seguidor da IGEA. Derrida,
Herbert George Wells, também escritor de ficção científica que deu uma dimensão planetária ao seu modelo de utopia moderna. Já no urbanismo progressista, temos Tony Garnier, arquiteto urbanista francês, criador do modelo da cidade industrial, Stanislav Gustavovich Stalin, membro da Academia de Ciências da União Soviética e economista oficial do regime stalinista, Georges Benoît Lévy, promotor da Associação Francesa da Cidade de Jardins, Walter Gropius, professor e criador da escola de Bauhaus, e Le Corbusier, que sistematizou e esquematizou as ideias progressistas de forma simples. E vamos falar um pouco mais sobre Tony Garnier, Walter Gropius e Stanislav Stalin. Tony Garnier foi um autor do primeiro manifesto progressista, La Cité Industrielle, que presenteava com os princípios e a análise e a separação de funções urbanas, a exaltação dos espaços verdes, a utilização de novos materiais como principal destaque para o concreto armado e a padronização de diferentes edifícios. Para as habitações da cidade progressista, Garnier propõe que as construções ocupem menos da metade da área total do lote, tenham aberturas que permitam a ventilação e a iluminação natural de todos os cômodos, e tenham paredes e pisos com materiais e acabamento liso. Além disso, as áreas não ocupadas dos lotes devem criar um grande jardim público, por onde as pessoas possam transitar livremente. Walter Gropius foi um dos criadores da arquitetura racionalista e idealizador do seu símbolo, a fábrica de fangos Alfred and Delaine, compostas por esqueletos de aço, frentes de vidro e formas geométricas despojadas. Para Gropius, a construção moderna deve apresentar os seguintes aspectos: exatidão e rigor formal, simplicidade dentro da diversidade, estruturação das unidades construtivas de acordo com as funções dos edifícios, das ruas e dos meios de transporte, e limitação de formas tipos que são classificadas como repetitivas. Defendia a unificação dos elementos arquitetônicos a fim de alcançar a homogeneidade característica de uma cultura urbana superior. Se preocupou em determinar a estrutura mínima necessária para os alojamentos das classes econômicas menos favorecidas. Para evitar a dispersão da cidade, defende que as construções horizontais e verticais devem ser construídas simultaneamente. As horizontais nas regiões suburbanas de baixa densidade populacional e as verticais nos centros urbanos populosos. As construções verticais devem abrigar todos os serviços comuns habituais e diminuir a distância entre os diferentes centros de negócio. Também propõe a reconciliação da cidade com o campo e o descongestionamento dos bairros urbanos através de subúrbios destinados a pessoas sem trabalho fixo, onde poderiam recuperar sua capacidade de produção e seu poder aquisitivo. Stanislav Stalin defendia a ideia de um complexo de comunas que integrariam o trabalho e o alojamento. Os trabalhadores teriam como alojamento os chamados palácios comunas, que contariam com uma organização comunitária para assegurar a alimentação e outros serviços básicos. As indústrias poderiam fazer parcerias com os palácios comunas, para que todos os seus trabalhadores morassem no mesmo palácio. Além disso, cada comuna deveria ser atendida por um complexo de serviços coletivos, como centros escolares, médicos, alimentícios, entre outros. Nas grandes cidades, o conjunto de complexos comunais deveria dar origem a microdistritos, onde os habitantes poderiam satisfazer todas as suas necessidades cotidianas. Stalin defendia a ideia de concentrar a cidade numa área pequena, eliminando a necessidade de pegar ônibus e metrôs, sendo de percursos diários possíveis serem feitos a pé. Interessante, né? Podemos ver que algumas delas sendo aplicadas hoje em dia, como as cidades modernistas, com suas divisões funcionais dos espaços. Podemos citar como exemplo das cidades de Brasília e de São Paulo, no Brasil, e a cidade de Chandigarh, na Índia. Porém, é importante olharmos criticamente para a realidade dessas cidades. Elas são cortadas por grandes avenidas que privilegiam os automóveis em detrimento aos seus pedestres, separando as habitações dos locais de trabalho e das áreas de lazer, tornando os deslocamentos cansativos e estressantes, e as suas ruas não estimulam o convívio social, pois são pensadas para deslocamento rápido, que não abre brechas para o descanso, para a conversa e para a apropriação dos espaços públicos pelos moradores. Você gostaria de morar numa cidade assim? Encerramos o vídeo com esse questionamento e esperamos que tenham gostado.